querido? Tudo certo. Você? Tá bom. Depois de muito tempo sem nos falarmos, a gente tem que sempre achar um motivo para falar, né? Verdade. E hoje nós temos um bom motivo, que foi exatamente esta semana passada, começando na segunda-feira com o Dia da Criança e na quinta-feira o Dia do Professor e da Professora, não? Tá tudo bem contigo, Lu? Tudo certo comigo. Uma semana muito Tá bem. especial. Então, me ouves bem? Eu estou aqui Eu testando estou também. ouvindo como se estivesse repetindo a fala. Não sei se está tudo bem. É um eco. É um pouco contigo também, mas aí não é problema nosso. Hoje É, todo o eu sinto problema um sempre é do eco. sistema, né? Não é? Mas, Lu, eu quero agradecer a possibilidade de nós podermos conversar. E a gente tem uma caminhada na área da educação, obviamente não na mesma formatação como eu tive, como você tem como professora, atuando há anos aí nessa caminhada, mas a gente teve a oportunidade, inclusive, de desenvolver alguns projetos comuns, eu na área da comunicação, você como professora na instituição evangélica de Novo Hamburgo, então, por isso foi que logo pensei, para a passagem do Dia do Professor, vamos conversar com a Luciana de Souza Brentano. Lu, obrigado então. Microfone e câmera são tuas para o teu boa noite e saudar o nosso pessoal. Eu agradeço muito a presença. Eu agradeço muito poder estar aqui hoje falando numa data tão especial. Se tu ainda puder abaixar um pouquinho Eu não só a sei se está posição do teu, vindo. a posição do teu celular, que em cima está sobrando, olha aí, beleza, ótimo. É assim. Hoje em dia é tudo assim. Quem sabe faz ao vivo, não é assim que diz o ditado, É né? verdade. Luciane, eu sei que nesses últimos anos muitas coisas mudaram. Eu sou de uma geração em que se levantava quando a professora entrava em sala de aula, quando a diretora entrava na sala de aula, então as pernas tremiam porque alguém tinha feito alguma coisa. E essas coisas você ainda pegou parte desta maneira de se interpretar a educação, a formação, uma sala de aula, mas você também é de uma geração que experimentou mudanças na forma de se formar educadores e na forma de se ser educador. Como é que esta mudança de paradigmas trabalhou a cabeça da Luciana Brentano? Conta para nós aí, por favor, Lu. É verdade. Eu acho que muitas coisas mudaram, né, nesse tempo todo e a gente precisa se adequar a essas mudanças. O nosso professor mudou, o aluno mudou, as próprias circunstâncias hoje em dia, né? De tudo isso a gente precisa reorganizar. Verdade. Então, eu acho que os estudos também nos ajudaram muito a perceber como as crianças aprendem nos dias de hoje e de que forma a gente pode contribuir. Sim, sim. Antes de continuar, vou perguntar, tá dando falha na minha voz? Tá dando De eco? vez em quando, não chega a ser uma falha, a gente pega o pensamento todo, mas é como você citou antes, parece um eco assim, Tá, né? porque eu sinto que há uma repetição da minha fala, como se a gente falasse. Isto, ela dá uma seguradinha e vai de Uhum. novo, mas pode Então, ser de e a gente fato precisa uma. se adequar Sim, e a pode gente então seguir, por favor. posso seguir, certo? Então a gente Isto, precisa se adequar a toda essa mudança também. E o sim, professor, eu sim. acho que é alguém que tem feito um esforço muito grande para se adequar a todas essas mudanças que têm acontecido, porque o professor, né, agora, principalmente na pandemia, precisou se Sim, reorganizar. sim, Então, o professor já vem numa caminhada muito grande, assim, de olhar para novas metodologias, de poder entender um pouco melhor essa sala de aula e esse aluno, que é diferente do aluno do passado, né? É sim, diferente do aluno sim, de 10 sim, anos atrás, muito mais diferente do aluno de 20 anos atrás. Então, o uhum, professor precisou se sim, adequar. Inclusive, o professor mais antigo, o professor mais novo também, né? E poder estudar
Eu sempre digo, estudar é a chave, porque a gente precisa entender melhor todos esses processos, a gente precisa entender melhor como o nosso aluno aprende para poder ter as melhores práticas na sala de aula. Então, não adianta o professor vir agora, né, para a sala de aula de hoje, com os alunos de hoje, com as práticas que se usavam antigamente, porque não vai atingir o aluno. A gente já sabe que o jeito de aprender das crianças é diferenciado, é diferente do que a gente entendeu em outra época, que era aprender, né? Como uma forma de decorar coisas. Então, a gente sabe que hoje o aluno precisa interagir com esse conhecimento, o professor precisa ser um mediador desse conhecimento todo. Eu sempre digo para os professores, hoje a gente sabe que o conhecimento, né, as informações, vamos dizer assim, elas estão na Sim, internet. sim. O aluno acessa isso pelo Google, né? Pelo YouTube, por tudo. Então, a gente precisa entender que a função do professor não é transmitir conhecimento. A função do professor é problematizar esse conhecimento que está chegando para eles de uma forma muito rápida e por vezes assim, desconcertada, né? Eles não sabem ainda fazer essa análise, Uhum, né, do que é uhum. bom. Lu, daria para dizer que talvez essa questão que você colocou é de tentar despertar o interesse no aluno, porque a informação que se dá não está mais restrita a um livro dentro de uma determinada série, vamos dizer assim, dentro de um determinado ano que aquele aluno, aquela aluna esteja frequentando. Não só pela mudança no sistema de ensino, né, mas por tudo isso que você colocou. Os últimos 10 anos trouxeram mudanças em toda a maneira de se viver. E a internet passou a ocupar um espaço extremamente importante na vida das pessoas, transmitindo conhecimento junto com o educador, e agora na pandemia muito mais ainda, onde o professor teve que se reciclar para uma parceria dele, professor, com seus valores, com sua maneira de ser e de educar e com os novos métodos que estão aí. Assim como os alunos tiveram que se adaptar muito rapidamente a essa mudança, né, Luciana? Exatamente, exatamente. Porque hoje a gente sabe, né, que esse conhecimento ele está disponível, mas houve uma época, né, em que o professor, vamos dizer assim, detinha o conhecimento, né? Ele tinha todo o conhecimento e Sim, trazia para a sim, sala de exato, aula. exato. E isso não é mais assim, a gente sabe que não é. E também os estudos têm mostrado, Heitor, que esse cérebro das crianças de hoje de forma diferente do cérebro, né, das crianças do passado, como nós, por exemplo, né, como eu, Uhum, como você. uhum. Então, o que que acontece? A gente precisa entender que essa coisa da tela, né, dessa passagem rápida, também exige do professor hoje entender que os tempos de concentração dos alunos também é menor. Então, não dá para a gente fazer uma aula, né, do passado, aulas mais dinâmicas, assuntos rápidos e principalmente ajudá-los a problematizar esse conhecimento, né, que vem da internet, porque eles ainda não conseguem, principalmente os pequenos, discernir o que que é fake news, o que que é verdadeiro Sim, nisso tudo que sim, eles sim, acessam, né? sim. Então é o professor que tem que ajudar a entender onde pesquisar, como descobrir quando algo não é, né, uma notícia fiel ou um dado importante, saber como pesquisar. Então, o professor tem um papel muito importante. Eu sempre digo, o professor não vai perder o seu papel para a internet, não vai perder o seu Sim. espaço para as tecnologias, se ele soubesse ressignificar e atuar naquilo que ele precisa atuar, que é na problematização. Sim, sim. Quando estava começando a pandemia e ainda não estava muito claro o que iria acontecer, as aulas presenciais haviam terminado, as aulas virtuais estavam tendo seus primeiros ensaios, com 1 hora na manhã, à tarde. Um dos netos ficou uma semana conosco aqui em casa e a gente, então, mais de perto acompanhou o que começava a significar este aluno virtual e esse professor virtual. E depois de terminada a aula, ele dizia, a professora falou que é para mim agora abrir a minha mochila, pegar o meu livro na página tal, e aí agora, então, a gente tentando fazer isso junto. Depois a coisa teve um passo muito rápido, que foi, de fato, tornar a aula virtual, porque lá se vão 7 meses, e
pelo menos este mês de outubro, e não se sabe como vai ser depois, a coisa vai continuar assim. Essa foi uma reciclagem que se tornou necessária e muito rápida. Isto pode-se dizer que vai deixar talvez algum prejuízo, alguma marca negativa nesta caminhada, ou como a gente costuma dizer, isso a gente também vai tirar de letra. Então, né, Heitor, a gente não sabe agora dizer exatamente o que vai acontecer. O que eu posso te Sim, dizer das experiências que eu tenho, assim, assessorando escolas e na INH em especial, assim, vendo o que está acontecendo, é que os professores fizeram, assim, uma adaptação muito rápida. Eles merecem os parabéns, porque muitas pessoas nem têm essa habilidade, né, nem tinham essa sim, habilidade sim. para o trabalho através da tecnologia e tiveram que se ressignificar com muita rapidez, tiveram que se adaptar. Então, professores até tímidos tendo que gravar vídeos, né? Então, coisas que não Sim, eram da sim. prática do professor, aprender uma quantidade imensa de ferramentas, de como utilizar para Uhum, poder tornar a uhum. aula, né, algo divertido, algo interessante para o aluno. Então, eu acompanhei essas formações rápidas, né? Porque na INH, na verdade, os professores já vinham numa caminhada de formação de tecnologia. Mas mesmo Sim, assim, sim, né, mesmo assim, tiveram que aprender muito rápido, porque uma coisa é usar a tecnologia na sala de aula, outra coisa sim. é ter que fazer tudo através da câmera, tudo através da tela. E a gente percebeu assim que muitos professores no Brasil todo, né, trabalharam muito. Então, às vezes eu percebo que as pessoas, de um modo geral, nem reconhecem o valor dos professores do quanto se adaptaram, né? Eu vi que teve um movimento agora de muita chateação, de pessoas comentando que os professores não Sim. estavam trabalhando, né? Não queriam voltar ao Uhum, uhum. trabalho. Eu vejo os professores trabalhando muito, muito mesmo, porque planejar uma aula online, ela requer muito mais trabalho do que o planejamento de uma aula presencial, porque ele precisa prever vários momentos, né? E fora isso que a gente está comentando aqui, a própria tecnologia que nos atrapalha, porque às vezes vai cair a rede, vai cair a Isso, internet, o isso. computador, né? Então os professores se adaptaram e eu sinto assim que eles fizeram um trabalho maravilhoso e tem feito, né? Eu tenho acompanhado. Então, assim, em termos de perda, nessa pergunta que tu faz, assim, eu acho que a perda maior é o contato, né? Porque os alunos, Sim. eles têm um desejo imenso, né? Eu tenho minha filha pequena, de 6 anos em casa, ela tem uma saudade imensa de estar com os amigos. A gente Uhum, sabe uhum. que para os pequenos, assim, aprender através da tela é um desafio, né? O tempo de concentração é menor do que o tempo da escola. Mas eu tenho visto os professores fazendo um trabalho muito bonito, eles estão aprendendo, então a gente precisa, né, até como pais, baixar um pouco a ansiedade, porque nada este ano é igual ao que sempre foi, né? Então a gente não pode É criar verdade. expectativas assim, ah, meu Uhum. Deus, e agora esse ano foi um ano perdido. Não foi um ano perdido, mas não dá para dizer que ele foi um ano como 2019. Não tem como a gente dizer que o ano escolar foi Sim, assim. sim, Tem perdas, como sim. tudo, né? Como em todos os setores a gente está tendo muitas perdas. Mas eu vejo a escola muito consciente, se dedicando àquilo que é essencial para o aprendizado das crianças e sabendo que todas as escolas vão precisar de uns 2 anos de adaptação para acomodar aquilo que não foi possível fazer, né? Pelo menos as escolas que Sim, estão sim. trabalhando, né? As privadas. É, e de fato essa questão do presencial para as crianças, como você disse, a gente não sabe medir quais são as consequências que ainda virão, nem neste ano que está por terminar, quanto ao próximo que está chegando, mas numa outra realidade, há 2 semanas atrás, a gente teve um grupo de umas 15 crianças, mais ou menos, as quais a gente perguntou se você pudesse pedir alguma coisa que você acha importante, pensando no dia da criança, o que você ia pedir? A Deus, ou a seus pais, ou alguém? E foi quase que unânime que as crianças disseram, se eu pudesse pedir uma coisa, é que passe logo tudo isto, que a gente possa voltar para a escola e encontrar os nossos amigos e as nossas amigas. É a falta do presencial. Isso, com certeza, vai deixar.
de uma forma ou outra, alguma consequência, mas pode, por outro lado, também valorizar quando o reencontro se tornar possível. E eu acho que aí, de novo, Luciana, é o que você disse, vai depender muito de como também os educadores vão encarar esta volta, quando e como ela for acontecer, porque ela também não será automática, assim como não foi automática a passagem do presencial para o virtual. Vai ser um novo aprendizado, é a minha maneira de entender. Mas eu tenho que saber o que a professora acha disso, né? Exatamente, tu tens toda a razão, Heitor. Vai ser um novo processo de adaptação e a gente conversa isso também entre professores na escola, porque vai exigir, são muitos meses, né? No primeiro momento a gente achou que talvez seria um Verdade. ou 2 meses e É, agora já é, estamos é. 7 meses. Então, e ainda não sabemos, né? Como vai ser esse Sim, retorno, se vai ser agora, se vai ser o ano que vem. Então, vai exigir uma adaptação para todos, para os professores, para as crianças, para a escola. E eu tenho certeza que vai haver uma valorização maior, sim, por parte dos pais, porque tem acompanhado, né? Muitos pais que tiveram que assumir essa tarefa também de ajudar os filhos, de ajudar, sim, né, a sim, ensinar. Perceberam que isso não é uma tarefa fácil, né? Porque alguma tarefa ou outra é tranquilo de ajudar. Agora, ensinar, né? Trabalhar algum conhecimento bem aprofundado não é uma tarefa fácil. E eles têm dividido a tarefa com os professores nesse sentido. E alguns pais têm se sentido esgotados, né? Têm percebido quanto que dá demanda. E por vezes eles têm apenas o seu filho em casa, né? Então, imagina os professores que têm todas as crianças na escola junto. Então, eu acho que vai haver uma e é valorização disso tudo, né? verdade, verdade. E quando você usa a palavra valorização, Luciana, a gente está falando de valores. Por isso eu fiz questão, quando nós divulgamos pelo card, então, essa live de hoje à noite, eu fiz questão de dizer valorizando o educador, porque quando a gente usa a expressão professor, professora, parece que a gente tem só a transmissão de conhecimento que você colocou antes, que hoje já não é mais domínio exclusivo, então, do professor e da professora, porque o conhecimento está em muitos lugares e o professor canaliza a atenção do seu aluno para isso. Mas ser um educador já tem a ver com valores. Educar, preparar para a vivência, que vai além do conhecimento. E neste sentido, fazer isso de repente, assim, de sopetão, de um dia para outro, como começou essa realidade virtual, e estar nela já há meio ano, vamos usar termos e números redondos aqui, foi um aprendizado que, de repente, alguns já assimilaram, crianças, pais e educadores, outros ainda não assimilaram e talvez quando tudo isso passar não terão assimilado e não terão aprendido nada e só vão bater palmas porque tudo voltou ao normal. Não sei se é uma visão equivocada minha, mas é como eu ouço muita gente falando em realidades diferentes sobre quando tudo isto passar e tudo voltar ao normal. Isso é verdade, né, Heitor? Vai ter sempre aquelas pessoas que vão aprender. Que bom se todos puderem aprender alguma lição disso tudo, porque nos parece Sim, que isso também foi algo para que pudéssemos parar um pouco e repensar algumas coisas, né? E eu acho que essa questão dos valores que tu traz é muito importante. Repensar os valores, né? Que a gente dá para a própria escola, para o contato com o outro, né? A gente vê as crianças sentindo uma falta imensa, porque a escola tem um espaço que é muito saudável para a criança e para o sim, adolescente, porque sim, além de ser um espaço, que nem tu mesmo diz, né, de aprendizado, é um espaço de estar junto, de confraternizar, é um espaço onde os professores vão estar o tempo todo trabalhando valores, onde eles vão estar compartilhando, né, valores, experiências, e isso torna a escola um espaço essencial de saúde para as crianças também, né? Então a gente sente agora os pais muito preocupados porque uma necessidade de vivência nesse espaço de saúde, mas claro que a pandemia e o vírus nos preocupa porque, né, tem uma outra questão de saúde aí envolvida. sim, Então eu sim, sim. sinto que os pais estão muito eles também estão inseguros, né? Porque se a gente pensa pela vivência, pela criança, o desejo é voltar para a escola. Mas se a gente pensa na saúde das crianças e no quanto eles gostam de estar juntos, abraçados, né? Se beijando,
a gente também sabe que é um momento perigoso ainda, né? Então, não existe certo e errado, né? A gente está vivendo uma crise, uma situação muito difícil, né? Mas que se a gente conseguir tirar lições disso, a gente vai conseguir superar e poder aprender com isso tudo que a gente viveu, né? Talvez o que tornou esta situação que nós estamos vivendo nesses 6 para 7 meses tumultuada foi exatamente junto à informação, à desinformação, porque a classe médica se dividiu, a classe política se dividiu, países tiveram que se adaptar de formas diferentes à realidade, mudando a palavra que mais se teve que ouvir e se acostumar aos protocolos, né? Países que no começo apelaram ao lockdown, depois disseram não deveríamos ter feito. Quem fez o inverso também disse nunca deveríamos ter proibido as crianças de ir para a escola porque elas, etc, etc, etc. E isso deixa, inclusive, o atual momento ainda como um momento de dúvida, porque a volta não é apenas uma questão estratégica, não é apenas uma questão de é importante que as crianças ainda aproveitem alguma coisa com aulas presenciais esse ano, mas é o medo que se instalou e onde, com certeza, alguém vai ter que tomar a decisão e dizer está liberado e as aulas podem voltar, e os pais vão dizer, mas o meu filho não vai para a escola porque, afinal de contas, eu acho que não é seguro. E aí, como é que a escola, como é que os professores, os educadores vão lidar com esta realidade, tendo, de repente, liberada a possibilidade, mas a metade vem e a outra metade fica em casa porque os pais não querem que saiam para esse convívio público, né? É uma complicação a mais ainda, né, Luciana? É verdade, Heitor. E eu fico assim pensando que é muito difícil, a gente não pode julgar nesse momento, porque Sim. eu sempre digo para todo mundo que eu converso, é uma decisão muito difícil que não tem certo e errado. É tão bom quando a gente tem uma decisão a tomar que é assim, é simples, né? Ou é certo ou errado. E essa decisão é muito difícil para as escolas, porque Sim, qualquer sim. decisão tomada, ela é boa e é ruim, né? A gente sabe isso. E por isso é tão difícil, porque vai ter pessoas que vão ficar insatisfeitas e pessoas que vão ficar satisfeitas em qualquer situação, em qualquer decisão que as escolas tomam, né? Porque é isso que está acontecendo agora. Então, o que vai acontecer? As escolas também têm medo, né? Então, ninguém tá querendo se privar de voltar, né? As escolas também Sim, têm receio por todas essas demandas, né? Primeiro porque não vai ser um normal, né? As crianças têm essa sim. expectativa de voltar e vão encontrar todo mundo, vão ficar com todo mundo, e não é. Vai ser uma volta controlada, uma volta só de uma porcentagem, né? Um número reduzido na sala de aula, não poder ter recreios com momentos de contato, porque ainda não é Uhum, possível, uhum, uhum. dias intercalados, o que também prejudica para as famílias, né? Porque aí tem que escolher o dia que vem um, escolher um. Então, assim, não é uma decisão fácil. Para a escola é uma administração bem difícil, complicada, né? Essa questão de botar câmera, os professores têm essa preocupação, né? Então, assim, dá aula para metade que está na tela ou a metade que está na sala, né? Dá aula para Uhum, todo mundo uhum. junto, como é que fica a interação com quem está na Sim, tela sim. enquanto que alguns estão na sala? Então, são muitas coisas para decidir ao mesmo tempo, né? Que não são fáceis, não são decisões fáceis para a escola. O que é que você diria como uma palavra de estímulo, de incentivo, porque você vive as duas realidades? A realidade de uma filha em casa que gostaria de estar na escola. Você, como professora, quem sabe também gostaria de estar lá e agora tem que se adaptar a esta nova realidade. Pensando em seus colegas de trabalho, nos demais educadores, como é que a gente pode ainda olhar para este futuro inseguro que está diante de nós, mas lembrando que ser professor, ser educador e educadora é uma missão, é uma tarefa muito importante, inclusive na história da humanidade, considerado uma das missões mais importantes na vida do ser humano. E isso muitas vezes é esquecido. Por isso eu pensei, não podemos deixar passar em branco a semana das crianças e do professor sem falar sobre a valorização daquele que assume
e aceita com alegria, com gratidão esta missão do educar. Mas você, como mãe educadora, que palavra você deixaria primeiro com seus colegas? Depois, claro, se eu estou dizendo primeiro é porque eu tenho mais uma segunda. Eu acho que o importante é isso, é continuem lutando, continuem trabalhando, fazendo o melhor que vocês Certo. podem, porque eles estão fazendo, né? E isso vai passar. A gente precisa acreditar que isso vai passar. E eu acredito que a mensagem especial é tirar algo muito importante desse todo, da convivência, da importância dos professores, da importância da escola, né? Eu Sim, acho que essa é sim. a principal mensagem, assim, a gente entender, porque os professores sempre foram assim, né? Ok, o professor é importante, mas eu acho que nesse momento os professores se tornaram muito importantes, porque imagina o que Uhum, seria dessas uhum. crianças sem contato com o professor, com a escola, com o aprendizado durante 7 meses. Né? Eu tenho muita pena de quem não pôde ter essa vivência, né? As crianças, a gente sabe que o Estado, o município não proporcionou na mesma quantidade, mas assim, como é Exato. bom para as crianças terem esse espaço saudável de poder, ainda que não seja o ideal, ainda que não seja o melhor momento, mas que eles puderam vivenciar, eles puderam continuar mobilizando Sim, conhecimentos, sim, sim. aprendendo e puderam ter esse contato, ainda que virtual, um contato. Então eu tenho que dar só os parabéns para os professores, para todos, para os que estão trabalhando muito na linha de frente. Eu conheço muitos professores no Brasil inteiro que estão se adaptando. Eu falo sempre para os professores de língua inglesa, né? Agora a gente tem currículo bilíngue. Então, assim, como trabalhar com as crianças em inglês através da tela. Tem que achar muitos recursos visuais, Sim, sim, corporais, né? Fiz sim. muita reunião com os professores para ajudá-los nesse processo. Então, assim, são vencedores, né? Vão passar por uma etapa, assim, se tornando melhor depois disso tudo, né? Tenho certeza. E a minha segunda e última colocação é o que é que você diria exatamente aos pais, que com certeza, você acabou já dizendo isso, tiveram que alguns assumir um pouco de papel adicional ao de ser pai e mãe, como educador e educadora, para que esse sistema todo, que foi obrigatoriamente criado meio que compulsivamente, né, ou compulsoriamente, dá para usar as duas palavras, e agora ainda se perguntam e estão cansados, quem sabe, em muitos lares, essa realidade de home office, de, quem sabe, um desemprego que veio junto com toda essa realidade, a dificuldade do convívio. Como é que a Luciana animaria a esses pais que estão ainda nessa espera, nessa dúvida, mas sabendo que podem contar com os professores e professoras, com os educadores para ajudá-los na caminhada com suas crianças? Isso. Eu acho que primeiro de tudo também é parabenizar os pais e as mães, porque ó, assim, a gente que tem essa experiência sabe o quanto precisou se adaptar também, que é exatamente isso, né, que tu falas, o pai e a mãe também tinham que trabalhar e tinham que dar conta, né? E eu acho que o mais importante é os pais entenderem que não há culpados nessa história toda, né? Se o único culpado seria esse vírus, mas assim, não tem como culpar os professores porque alguma coisa não deu certo, ou porque a escola não proporcionou isso, para poder ter uma visão assim de entendimento de que a escola, né, assim como tu Sim, falas, né, Heitor, sim, também teve que se adaptar, também não sabia no início o que fazer. Então, assim, todo mundo levou um tempo para conseguir se adaptar. Então, eu acho que o que eu queria passar para os pais é: tenham paciência e entendam, independente da decisão que a escola tomar, porque às vezes a gente, né, nesse intuito de pai e mãe, tá pensando só no nosso momento, né? Ah, eu quero que as uhum, crianças vão para a escola, ou eu não deixo ir para a escola. Mas tentem pensar assim que a escola precisa gerir e dar conta de toda a escola, né? De todos esses pais, de todas essas. E a escola não vai tomar uma decisão baseado em isso ou aquilo dos pais. Ela vai tomar uma decisão baseado em vários fatores, né? Onde ela vai analisar assim, o que é melhor para as crianças nesse momento, né? E é aquilo que a sim, gente sempre sim. fala, nem sempre o que a gente acha que é o melhor Hum, é de fato, né, o que é melhor para todo mundo. verdade. Então nós mesmos na INH temos reunião terça-feira para olhar para tudo isso, para poder tomar essas decisões de forma coerente, uma grande equipe para pensar junto, pesar prós e contras, pensando nas crianças. Então, poder entender que o que a gente está vivendo não é culpa
da escola, não é culpa dos pais, é uma coisa maior que vai além da nossa, né, do que a gente pode fazer. Então vamos juntos, pensar juntos, porque todos queremos o melhor das crianças, né? Queremos o melhor para eles, queremos saúde para eles. Então vamos juntos pensar naquilo que a gente pode fazer unidos, né? Que eu acho que escola e família, mais do que nunca a partir desse ano, tem que estar unido para poder Sim. vivenciar isso. E mesmo que a gente tenha falado e usado muitas vezes o termo criança, a gente sabe que está incluindo aí adolescentes, jovens e adultos, porque todo o ensino acabou entrando no mesmo barco, na mesma realidade, desde a pré-escola até o ensino superior e assim por diante. Então, eu acho que é muito importante essa tua colocação e esse desafio final de tentarmos continuar somando esforços e trabalhando juntos pelo melhor. E por isso eu quero, de maneira muito especial, Luciana, agradecer a tua disposição em estar conosco para conversarmos sobre esse tema aqui. E ao desejar, mesmo que já passaram-se alguns dias, parabéns pela maneira como tu tens, e eu tenho acompanhado isso de mais de perto, mais de longe, esse amor pelo trabalho na educação. Parabenizar a todos os demais professores e professoras, educadores de um modo geral, e incluirmos aqui os pais que estão aprendendo um pouco também nesta realidade da pandemia com os educadores, a eles também assumirem um pouco este papel, né? E, ao encerrar, pedir que os nossos internautas que estão nos acompanhando não fiquem bravos comigo, que eu desliguei os comentários aqui, porque no Instagram é assim que se a gente deixa os comentários correndo, a gente infelizmente prejudica a imagem de quem está sendo entrevistado, porque quem está entrevistando fica no alto da tela numa boa, né? E as letrinhas ficam subindo por cima do rosto do entrevistado. Não é assim muito bom, eu pessoalmente não gosto. Às vezes alguns reclamam assim, eu comentei ali, eu pus isso, eu pus aquilo e não apareceu. Eu prefiro que a gente tenha, de fato, esta possibilidade de maneira mais limpa estar conversando e por isso, então, que também nos entendam aqueles que deixaram o seu like, deixaram os seus comentários. Luciana, uma palavra final que gostarias ainda de deixar, por favor? Primeiro, eu quero te agradecer por esse convite e também pela homenagem, né, ao Dia do Professor. Eu quero estender esse agradecimento a todos os professores, colegas, porque, como eu disse, são todos heróis aí nessa batalha que estamos vivendo, né? E todos merecem. Eu atualmente trabalho com os maiores, né, com pós-graduação, e também trabalho com alunos. Então, essa demanda toda, eu quero poder agradecer a todos os professores que desde os bem pequenos, né, até os grandes estão trabalhando muito, estão se desenvolvendo, estão se desempenhando da melhor forma possível. E tenho certeza que a gente vai passar por isso e espero que possamos sair melhores dessa. Muito obrigada. Obrigado a você e àqueles que estão nos acompanhando. Assim que nós encerramos aqui com a Luciana, a nossa conversa estará registrada aqui no IGTV do Instagram, do @vivabem.multimídia, como um vídeo, e mais tarde à noite ainda disponível no nosso canal do YouTube e também na nossa página do Facebook. Para isso você olha lá em vivabem.multimídia e pode nos acompanhar. Boa noite a todos, boa noite a você, Luciana, e o convite para mais um podcast inédito nesta quinta-feira, às 20h30. Uma boa semana a todos. Boa semana.